A paz, irmãos, 22h38. Eu disse que estaria na live, mas Deus falou para mim que era para fazer outros estudos a respeito de alguns assuntos polêmicos e que ao mesmo tempo estaria esclarecendo e tirando a dúvida de muita gente. Então acabamos de fazer um sobre palavras de maldição e agora estamos entrando em mais um. O tema desse novo estudo é como salvar o meu casamento. Em Marcos 10:9, a Bíblia diz: porquanto o que Deus uniu, não separe o homem. Nesse versículo notamos a importância que Deus dá à união matrimonial. Então, queridos, o casamento, a partir do momento que fomos até o juiz e nos casamos e recebemos uma aprovação de Deus, isso é o que a Bíblia diz. O que é ligado na terra será ligado no céu. Quando o juiz no cartório ou o pastor na igreja faz a seguinte pergunta: prometem ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? Isso significa que todos os casamentos terão os momentos bons, maravilhosos, de muita alegria, muita felicidade, mas também todos os casamentos passarão pelos momentos difíceis, momentos de tristeza, de angústia, de lágrimas. Ou seja, tem os bons momentos e tem os maus momentos. Após ouvirem essa pergunta e responderem que sim, promete, esse voto tem um valor muito grande que hoje já não é dado mais tanta importância. Tanto que muitas igrejas grandes que eram contra o divórcio hoje liberaram. E aí líderes, pastores que já casou 2, 3 vezes. Por quê? Porque hoje virou uma coisa normal, mas a Bíblia não mudou. A Bíblia continua condenando. Então, esse voto tem um valor muito grande, pois esse voto, ele nos traz o quê? Um voto de fidelidade. Não foi apenas algo feito diante dos homens, mas ligou na terra, ligou no céu. Isso significa o quê? Que foi feito diante de Deus. Como disse lá atrás, o que é ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, tanto o homem como a mulher têm que serem fiéis a este voto. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Você sabia que de cada 10 casamentos, 8 estão à beira do divórcio? Em até 20 anos, 78% da população estará no segundo casamento. Casamento é muito bom, é maravilhoso, mas devido a pessoas não estarem preparadas para os momentos difíceis e acabam indo em direção a um casamento, e muitas das vezes, às vezes acontece de ter o jovem, a moça, ter se prostituído e ter acontecido uma gravidez antes da hora, indesejada, e de repente os pais forçaram a casar. Isso daí dá mais força ainda para que 78% da população esteja nesse segundo casamento. No caso, eu sou entrevistador de uma empresa de pesquisa. Estou há 15 anos no ramo. Esse número, você concordando ou não, são reais. Eu sou o pastor Fábio Salles, mas trabalho na empresa Ibope Pesquisa, que faz pesquisa no Brasil inteiro. Então seria muito importante o casal procurar o quê? Ajuda quando estiverem à beira de um divórcio. Mas infelizmente a maioria dos casais preferem sofrer calado. Tanto o homem como a mulher sofrem calados, vivem em clima de guerra em casa, mas não buscam ajuda para o seu casamento, enquanto ainda há solução. Em outras situações, o homem ou a mulher busca ajuda quando já é muito tarde. Nesse caso, em algumas situações, o homem ou a mulher, mesmo dormindo na mesma cama, morando na mesma casa, o momento de intimidade já não existe mais. Em alguns casos, o homem ou a mulher já não estão mais se satisfazendo um ao outro. E é onde que começa a vir o quê? Relações sexuais fora do casamento. Isso é um perigo muito grande, quando já não há mais uma relação sexual entre o homem e a mulher. Quando essa intimidade vai embora, esse casamento está à beira de um precipício, de um divórcio. E é nesse momento, antes que venha acontecer um adultério, uma prostituição,
que o casal deve fazer o quê? Procurar ajuda. Um olhar para o outro e falar, olha, nós casamos, fizemos o voto diante de Deus, o nosso casamento está sendo destruído, vamos buscar ajuda. Um baixar a cabeça para o outro, um ser humilde perante o outro, e principalmente quando serve a Deus. Aí, mais ainda, um perdoar o outro e buscar ajuda, para que não venha haver prostituição, a traição, que é uma coisa muito chata e gera um escândalo muito grande, principalmente em relação a servir a Deus. Então, nesse momento, quando uns já não estão satisfazendo o outro, o adultério pode estar à beira do caminho. Esse ato é uma abominação contra Deus. Notamos que a Bíblia diz sobre o adultério, ou em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos, os adúlteros, Deus os julgará. Os adúlteros, sabe, porém, que Deus os julgará. Deus os julgará mediante ao voto de fidelidade feito no cartório, na igreja. Hoje muitos não estão mais com o que foi votado, mas naquele dia vão prestar conta diante de Deus, irmãos. Vão dar conta diante de Deus, porque aquilo que foi ligado na terra foi ligado no céu, foi um voto que foi feito diretamente com Deus, e você quebrou aquele pacto, não foi com seu marido, nem com a sua esposa, nem com o juiz, você quebrou o pacto com Deus, e naquele dia você vai dar conta desse pacto que você quebrou com Deus. A solução para todo casamento em crise é um perdoar o outro. Todos os casamentos têm os seus momentos difíceis, têm os seus bons momentos, mas nos momentos de crise é a hora que vejamos e notamos o quanto o esposo ama a esposa e o quanto a esposa ama o esposo. É onde que ambos resolvem dar as mãos e lutar para que esse casamento não venha a ser destruído, para que filhos não venham a sofrer através da separação e o divórcio, para que o inimigo não venha vencer essa batalha, mas que em nome de Jesus ambos venham vencer dentro da palavra de Deus. Então é nessa hora que vão buscar ajuda, e além de buscar ajuda dentro de casa, passa a fazer o quê? Propósitos de oração, de jejum, consagração, ler a Bíblia junto, louvar junto, conversar, dialogar. Tudo isso são armas espirituais que devem ser usadas para o que? Salvar o seu casamento. E quando você deixa de usar e dá lugar à contenda, ou o silêncio destrói um casamento, o silêncio destrói uma família. Não há, um dos dois tem que abrir a boca e tem que falar, e tem que conversar, um tem que baixar a cabeça pro outro. Não adianta, irmão, se você quer salvar o seu casamento, irmã, um dos dois tem que ser humilde, mesmo que o outro esteja errado, se faça por errado, mas salve o seu casamento. Isso vale tanto para o homem, como também vale para a mulher. Então, meus queridos, a solução é perdoar, irmão. É perdoar. Você tem que perdoar. É assim que um casamento é abençoado por Deus. É assim que um casamento fica em pé. É assim que um casamento ele é restaurado. Ambos se perdoarem uns aos outros. Isso é dar um chute, um tiro na cara de Satanás. E todos aqueles demônios que estavam lutando de tudo que é maneira para que viesse conseguir uma festa lá no inferno, destruímos mais um casal que tinha família, mais um casal que tinha promessa de Deus, mais uma família foi destruída. Não, vão ficar envergonhados, vocês vão pisar na cabeça dele. Por quê? Porque vocês usaram a palavra, usaram a humildade, um baixou a cabeça para o outro, resolveram um perdoar o outro, se fez até por errado e deixou o outro que estava errado certo para manter um casamento. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. E essas palavras também usufruem para o homem também. O homem sábio, ele edifica a sua casa, a sua esposa, mas o tolo ele destrói com as suas próprias mãos. E nada melhor que nesse momento um perdoar o outro e buscar a bênção de Deus. A partir do momento quando há o perdão em relação à falha, um erro, algo extraordinário de Deus acontece na vida desse casamento e passam a como se tivessem casado tudo de novo, começado tudo de novo, dessa maneira, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais abençoada, de uma maneira mais vigilante. Por quê?
vão observar, ó, nós erramos aqui, marido, nós erramos ali, esposa, não vamos mais fazer isso. Ó, nós tiramos o nosso tempo da leitura da Bíblia para nós ficar vendo essas novelas profanas. O que aconteceu? Tudo aquilo que nós assistimos, aqueles demônios entrou no nosso casamento e destruiu a nossa comunhão. Chega, vamos voltar a praticar as primeiras obras, aquilo que nós praticávamos lá no começo, e vamos abandonar tudo isso. Antigamente nós sentávamos na mesa, tomávamos um café ali, almoçávamos e jantávamos. Hoje não, tudo na frente da televisão. Antigamente nós orávamos antes de nos alimentar. Hoje não, é ali na frente da televisão, é ali no pensamento, meu Deus, abençoe, papapá. Irmãos, tudo isso que eu estou falando são coisas muito simples, mas que pode gerar muita saúde e muita vida para o seu casamento. E durante muitos e muitos anos você alcançar a tão sonhada bodas de prata e também a tão sonhada bodas de ouro. Um deve perdoar o outro, um deve baixar a cabeça para o outro. Ambos têm que reconhecer que estão errados, que estão falhando e que devem buscar Deus, que devem de maneira tremenda usufruir a palavra perdão em sua vida. Isso vai fazer com que a família volte a ser uma família feliz e muito mais feliz. Tudo isso porque reconhecer o erro e a falha. Efésios 4:32 diz: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Todos os casais sabem individualmente quando um ou outro está errado. Não diga, Irmão, chegou visita aqui, mas vamos continuar. Então vamos falar tudo de novo. Todos os casais sabem individualmente quando um ou outro está errado. Não diga, eu não vou dar o braço a torcer. Não deixe o seu casamento ser destruído por falta de humildade entre um e outro. Salvem seus casamentos, salvem sua família. Não deixe que seus filhos venham crescer crianças precisando de psiquiatra, psicólogo, com problema nas escolas. Ou seja, uma destruição de um casamento pode destruir um futuro de uma criança. Pense nos seus filhos também. E quando um ou outro pedir perdão, seja humilde, aceite o perdão, pois devemos um perdoar o outro, assim como Deus nos perdoou em Jesus Cristo. Todo fracasso ou sucesso de um casamento está na palavra perdão. Se existir a palavra perdão, o casamento foi salvo. Foi salvo. Amém? Então, meus queridos, todo fracasso ou sucesso de um casamento está na palavra perdão. Portanto, seja feliz, perdoem um outro, orem juntos, não deixe Deus de fora do seu casamento. Deus sempre deve estar no centro de cada casamento. Amém? Quem ama de verdade, perdoa. E se você, esposa ou esposa, se amam, então um deve perdoar o outro. E olhe para esse filho lindo e essa filha linda que Deus te deu. Não deixe o diabo destruir sua família. Para concluir, quando a crise chegar no seu casamento e ambos não conseguir resolver, não fique de braços cruzados. Ore a Deus, busque ajuda, procure o seu pastor e pode ter certeza, o próprio Deus usará o seu pastor, a sua liderança, para te ajudar. Isso significa o quê? Que seu casamento será restaurado por Deus e tudo será uma bênção. Deus os abençoe, meus queridos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, que a bênção seja impetrada sobre a vida de vocês. E gostaria que, para a meditação de todos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para vocês a respeito de como salvar o seu casamento. Portanto, salve o seu casamento. Amém? Deus abençoe. Essa é a palavra de Deus na interpretação do pastor Fábio Salles. Deus abençoe.